Vamos falar hoje sobre sais. O sal, ele é um produto da reação de neutralização entre um ácido e uma base. Toda vez que a gente reage o ácido com a base, há a formação de sal e água. A nomenclatura que vamos usar, vamos trocar a terminação do ácido para a terminação do sal. Quando o ácido terminar em hídrico, o sal vai se transformar em eto. Se o ácido terminar em oso, trocamos a terminação oso por ito. Se terminar em ico, trocamos por ato. Uma frase para guardar seria legal. Com ácido clorídrico não me meto. Formoso, periquito. Mico, chato. Hídrico, eto. Oso, ito. Ico, ato. Exemplo aqui de reação. Então, temos a reação do ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Ácido, né? Como a base. A reação de neutralização vai se dar pelo seguinte. Primeiro, vamos tirar aqui uma molécula da água, juntando a hidroxila da base e o hidrogênio do ácido. H com OH. Vamos formar, então, aqui H2O. Porque a molécula de H2O é formada ali por dois hidrogênios, juntando esses dois, mais esse oxigênio que juntamos aqui. Então, água. E o sal vai ser formado pelo que sobrou. O sódio da base e o cloro aqui do ácido. Então, como sempre primeiro vem o positivo, depois o negativo, a gente vai ter Na primeiro, Na e depois o Cl. Então, vamos ver a nomenclatura. Esse é o ácido clorídrico. Então, o sal hídrico, vamos trocar por eto. Vai virar cloreto de sódio. Vamos ver outro exemplo agora. Se pegarmos aqui HCl, mais NaOH. Temos, então, o hipoclorito de sódio, o ácido hipocloroso com hidróxido de sódio. Vamos fazer a reação, então, formando a molécula de água, juntando o hidrogênio do ácido e a hidroxila da base. Então, tiramos aqui a molécula da água, H2O. E o sal vai ser formado pelo que sobrou. Primeiro aqui o positivo, é o Na, e depois o negativo aqui que sobrou do ácido, ClO. Se o ácido se chama ácido hipocloroso, o sal vai se chamar hipoclorito. Oso, ito, tá? Oso, ito. Hipocloroso, hipoclorito, hipoclorito de sódio. Falando sobre, a utilidade desses sais, o cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha, ou usado também em soro fisiológico. O hipoclorito de sódio é a água sanitária, ou cloro que conhecemos. Vamos ver outro exemplo. Temos aqui o ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de alumínio. Vamos ver que sal vai ser formado. Nesse caso, a quantidade de hidrogênios e de hidroxilas não é a mesma, não são iguais. Para podermos fazer uma reação de neutralização total, a gente tem que igualar a quantidade de hidrogênios da quantidade de hidroxilas. Como que vamos fazer isso? Primeiro temos que encontrar qual o número comum entre 2 e 3, ou seja, o número que dá para dividir por 2 e 3 ao mesmo tempo, ou o MMC entre 2 e 3.
Então, vamos dizer que é 6, o MMC. Que número multiplicado por 2 daria 6? 3. Que número multiplicado por 3 daria 6? 2. Então, aqui temos 3 moléculas de ácido sulfúrico e 2 moléculas de hidróxido de alumínio. Tá? Então, seria mesmo que isso. Eu tenho H2SO4, H2SO4, H2SO4. E aqui temos AlOH3, AlOH3. No total, temos 2, 4, 6 hidrogênios e temos 3 com 3, 6 hidroxilas, dando então um total de 6 moléculas de água. Já que precisamos de um hidrogênio, né, e uma hidroxila para formar uma molécula de água. O que sobra vai ser o sal. Então, o que sobrou aqui nessa equação? Já tiramos as hidroxilas, já tiramos os hidrogênios. Sobrou 2 alumínios e 3 sulfatos. Então, a fórmula vai ficar Al2, como esse 2 é apenas do alumínio, vamos colocar ele aqui embaixo. E o SO4 temos 3, porque são 3 sulfatos aqui, ó. Como o 3 é só dele, colocamos também na parte inferior. Nome desse sal. Como é ácido sulfúrico, ICO, vamos trocar por ato. Mico, chato. Sulfúrico, sulfato. Sulfato de alumínio. No caso aqui, o sulfato de alumínio, ele é utilizado como floculante, né, no tratamento de água. O que é o floculante? Ele se junta à sujeira e pesa essa sujeira para ela depositar no fundo. Ácido, ela pode ser de neutralização total ou pode ser uma neutralização parcial. Vamos ver a diferença. A neutralização total, a gente tem o mesmo número de hidrogênios e de hidroxilas. E se não tiver, a gente vai igualar esse número. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu reagir o hidróxido de sódio com ácido sulfúrico, nessa reação a gente tem que formar sal e água. Só que a quantidade de hidrogênios está diferente da quantidade de hidroxilas aqui nessa fórmula. O que a gente vai ter que fazer é igualar aqui. Então, se são 2 hidrogênios, eu preciso de 2 hidroxilas. Então, vamos multiplicar essa molécula de hidróxido de sódio por 2. Então, na verdade, a gente vai ter aqui, então, 2 moléculas de hidróxido de sódio para reagir com uma de ácido sulfúrico. Então, nessa reação, a gente vai ter 2 hidroxilas e 2 hidrogênios. Como eu preciso de um hidrogênio para uma hidroxila para formar uma molécula de água, e eu tenho 2 hidrogênios e 2 hidroxilas, nessa reação aqui podemos formar 2 moléculas de água. E o sal vai ser formado pelo que sobrou. Então, eu reagi aqui os 2 hidrogênios com as 2 hidroxilas. O que sobrou para o sal? Sobrou os 2 sódios, né? Primeiro é positivo, né? Depois o negativo aqui. Então, temos para o sal formado Na, que são 2, e um SO4. Formando aqui um novo sal. Se o ácido se chama ácido sulfúrico, o sal vai ser sulfato. Sulfúrico, sulfato. Sulfato de sódio. O sulfato de sódio, ele é conhecido como giz, né, usado para a fabricação de giz ou de gesso. Vamos ver a neutralização parcial. Vamos fazer então agora a reação.
do hidróxido de sódio com ácido carbônico. Essa reação ela pode acontecer de duas maneiras, né? A gente poderia fazer ela uma neutralização total se a gente igualasse o número de hidroxilos, mas como a gente quer fazer uma parcial, eu não vou igualar esse número de hidroxilos aqui com a quantidade de hidrogênios, vou deixar do jeito que está. Com essas quantidades, juntando uma hidroxila com um hidrogênio desses aqui, a gente pode formar apenas uma molécula de água. E o que sobra? Como eu tirei um hidrogênio daqui, vai sobrar um ainda. E esse hidrogênio que sobrou, ele vai fazer parte do sal que eu formar aqui. Essa hidroxila também saiu ali para formar água. O que sobrou então para o sal? O sódio e o hidrogênio mais o CO3 aqui. Nome desse ácido: ácido carbônico. Ico vira ato, então a gente tem aqui o carbonato. Como sobrou um hidrogênio do ácido, ele vai ser carbonato, ácido de sódio. Temos um sal ácido. O sal ácido ele é formado quando sobra, né, um hidrogênio do ácido. Vamos ver um exemplo de sal básico. Vamos supor então que a gente tem a reação do hidróxido de cálcio com o ácido nítrico. Dessa reação aqui, eu vou tirar apenas também uma molécula de água, com um hidrogênio aqui desse ácido e uma hidroxila dessa base aqui. E ainda vai sobrar uma hidroxila. Então, a água ela vai ser uma só, uma molécula de água só. E o sal vai ficar Ca, OH, NO3. Tudo que sobrou. Nome desse ácido: esse é o ácido nítrico. Ico, ato. Então, temos aqui o nitrato básico, porque sobrou uma hidroxila da base de cálcio.